Você acorda, coloca os pés no chão e já sente. O corpo não quer colaborar. Precisa de café para funcionar, de um banho para acordar de verdade. E mesmo assim, passa a manhã inteira no piloto automático. Se isso descreve suas manhãs, eu preciso te contar uma coisa. O que a maioria dos homens não sabe é que a testosterona tem um pico natural nas primeiras horas da manhã. É o momento em que seu corpo deveria estar no auge. Mas existem 3 hábitos, que parecem completamente inofensivos, que estão sabotando esse pico antes mesmo de você terminar o café da manhã. E o segundo erro é mais prejudicial do que o próprio café. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente quais são esses 3 erros e por que eles têm um impacto tão grande na sua energia, no seu humor e na sua disposição. Mais importante, vou te dar 3 ajustes simples que você pode aplicar amanhã de manhã. Sem suplementos caros, sem mudanças radicais, só informação que deveria ter chegado a você anos atrás. Meu nome é Doutora Bianca Rangel e eu quero conversar com você hoje não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma queixa. Doutora, eu durmo, mas acordo destruído. E o que eu percebi, repetidamente, é que não era a qualidade do sono o problema. Eram os primeiros 60 minutos após acordar. Hábitos que pareciam rotina estavam, na verdade, drenando a testosterona exatamente no momento em que ela deveria estar no pico. Antes de revelar esses erros, eu preciso que você entenda algo fundamental sobre como seu corpo funciona de manhã. Isso vai mudar completamente a forma como você enxerga suas primeiras horas do dia. Pense na sua testosterona como uma usina de energia que opera em turnos. O turno mais produtivo, quando a usina gera mais potência, é o turno da manhã, especialmente nas primeiras 2 a 3 horas após você acordar. É nesse período que seu corpo naturalmente produz o pico diário de testosterona. Esse pico não é opcional. Ele define sua energia, sua clareza mental e até seu humor pelo resto do dia. Em condições ideais, você acorda e a usina está a todo vapor. O cortisol, que é o hormônio do alerta, sobe de forma controlada. A testosterona atinge seu ponto máximo, e seu corpo tem combustível hormonal para enfrentar o dia. É como se as primeiras horas fossem a janela de ouro, o momento em que seu sistema endócrino está mais receptivo e ativo. Mas aqui está o que muda depois dos 50 anos. Essa usina já não opera com a mesma eficiência de antes. A produção de testosterona diminui naturalmente cerca de 1 a 2% ao ano. Isso significa que o pico da manhã, que antes era robusto, agora é mais frágil. E aqui está o problema. Hábitos que aos 30 anos eram completamente inofensivos, aos 55 podem ser o suficiente para sabotar esse pico já reduzido. O que você faz na primeira hora após acordar pode amplificar ou sufocar esse pico hormonal. Certos comportamentos acionam respostas que competem diretamente com a testosterona ou bloqueiam sua utilização. E o mais traiçoeiro é que são hábitos que parecem normais. Alguns até parecem saudáveis. Se você acredita que informações como esta deveriam chegar a mais homens, especialmente aqueles que acordam todos os dias achando que é assim mesmo, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio garante que este conteúdo alcance quem pode estar sofrendo em silêncio com essa mesma fadiga, sem saber que a solução pode estar nos primeiros 60 minutos do dia. Agora que você entendeu como funciona essa janela hormonal da manhã, eu preciso te mostrar os 3 erros que mais de 70% dos homens cometem nas primeiras horas do dia. E eles fazem isso sem ter a menor ideia do impacto. O primeiro erro pode estar acontecendo antes mesmo de você sair do quarto. Eu chamo esse primeiro erro de o sequestro do travesseiro. E ele acontece de um jeito tão automático que você provavelmente nem percebe que está fazendo. O comportamento é simples: apertar o botão de soneca. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aqueles 10 ou 15 minutos extras de sono fragmentado entre alarmes parecem um presente. Seu corpo parece pedir esse tempo. Parece descanso.
Você pensa, são só mais 10 minutinhos, não faz diferença. Mas faz. E faz muita diferença. Quando você adormece novamente após o primeiro alarme, seu corpo inicia um novo ciclo de sono. Mas esse ciclo é interrompido antes de ser completado. E essa interrupção não é neutra. Ela dispara uma resposta de estresse no seu organismo. O cortisol sobe de forma desordenada, competindo diretamente com a testosterona. Estudos mostram que sono fragmentado nas primeiras horas da manhã pode reduzir a testosterona em até 15% naquele dia. 15%. Isso é significativo, especialmente quando seu corpo já está produzindo menos por causa da idade. Você não está descansando quando aperta a soneca. Você está confundindo seu sistema endócrino. Está mandando sinais contraditórios para uma usina que já está operando com capacidade reduzida. E o preço disso é pago em forma de cansaço, névoa mental e aquela sensação de que o dia começou errado. Mas o segundo erro é ainda mais traiçoeiro. Porque ele não acontece na cama. Ele acontece no momento em que você finalmente levanta. E é pior para a sua testosterona do que o próprio café. Esse segundo erro eu chamo de o jejum prolongado acidental. E ele é especialmente comum entre homens que tentam fazer a coisa certa. O comportamento é o seguinte: não comer nada substancial nas primeiras 2 horas após acordar, tomar só café, ou no máximo uma fruta, e deixar para comer depois. Muitos homens fazem isso achando que estão praticando jejum intermitente. Ou simplesmente porque não sentem fome de manhã. E a lógica parece fazer sentido, não é? Jejum é saudável. A cultura popular glorificou o jejum intermitente. Parece uma escolha inteligente, moderna. Mas aqui está o que ninguém te contou. O pico de testosterona da manhã precisa de matéria-prima: colesterol, gorduras saudáveis, proteínas. Esses são os blocos de construção dos hormônios. Quando você acorda e não fornece esses nutrientes, seu corpo entra em modo de conservação. O cortisol permanece elevado, porque o corpo interpreta a falta de comida como uma forma de estresse, e a síntese de testosterona é colocada em segundo plano. Seu organismo prioriza a sobrevivência, não a otimização hormonal. Você está literalmente privando a usina de combustível no momento em que ela mais precisa. É como ter uma fábrica pronta para produzir, com os trabalhadores a postos, mas sem matéria-prima para trabalhar. E por que isso é pior que o café? Porque o café, por si só, não é o vilão. O problema é o café no lugar da comida. O café como substituto de nutrientes. Aí sim você está criando uma tempestade perfeita. Cortisol elevado pela cafeína, cortisol elevado pela falta de alimento, e testosterona sem os precursores necessários para ser produzida. E o terceiro erro. Esse é o mais silencioso de todos. Porque ele não envolve comida, não envolve sono. Ele envolve algo que você faz sem nem perceber, muitas vezes ainda deitado na cama. Eu chamo esse terceiro erro de a injeção de estresse digital. O comportamento é quase universal hoje em dia. Pegar o celular nos primeiros 15 minutos após acordar. Checar e-mails, notificações, redes sociais, notícias, antes mesmo de ir ao banheiro. A justificativa parece razoável. Preciso ver se tem algo urgente. É só dar uma olhada rápida. Parece produtividade, parece organização, parece estar no controle. Mas o que realmente acontece é o oposto do controle. Cada notificação, cada manchete negativa, cada e-mail de trabalho dispara uma microdose de cortisol. Seu cérebro, que acabou de acordar, é bombardeado com estímulos de alerta antes de ter chance de estabilizar. Você ainda nem escovou os dentes e seu sistema nervoso já está em modo de combate. Isso cria um estado de estresse crônico matinal. E cortisol cronicamente elevado é o antagonista direto da testosterona. Eles competem pelos mesmos precursores hormonais. É como se seu corpo tivesse recursos limitados e precisasse escolher. Ou produz hormônio do estresse, ou produz hormônio da vitalidade. Ao começar o dia em modo de alerta, você está, sem saber, escolhendo cortisol em vez de testosterona.
Está dizendo para seu corpo que o mundo lá fora é perigoso e que ele precisa estar pronto para lutar ou fugir. Não para prosperar. Eu quero te contar sobre o Roberto. Ele tem 59 anos e trabalha como gerente de logística. Roberto chegou ao meu consultório convencido de que precisava de reposição hormonal. Ele me disse: Doutora, eu não aguento mais acordar destruído. Durmo 7 horas e parece que não dormi nada. Quando investigamos a rotina matinal dele, o padrão ficou claro. Roberto tinha 4 alarmes programados, com 8 minutos de intervalo entre eles. Ele me explicou: é o único jeito de eu conseguir levantar. Depois de finalmente sair da cama, ele ia direto para o celular. Lia e-mails do trabalho ainda de cueca, antes mesmo de escovar os dentes. Café da manhã? Só um café preto, porque ele não sentia fome de manhã, e tinha lido que jejum era bom. Roberto estava cometendo os 3 erros em sequência, todos os dias, há pelo menos 8 anos. O sono fragmentado da soneca sabotava o pico de testosterona. A falta de nutrientes impedia a síntese hormonal. E a dose matinal de estresse digital mantinha o cortisol cronicamente elevado. Não era o corpo do Roberto que estava falhando. Era a rotina dele que estava sabotando um sistema que ainda funcionava. Preciso fazer uma pausa aqui para algo importante. Tudo o que eu compartilho neste canal é educativo e informativo. Cada corpo é único. Se você está enfrentando fadiga persistente ou outros sintomas que preocupam, a orientação mais responsável que eu posso dar é que você converse com um médico. Um profissional que possa avaliar sua situação individual e solicitar os exames adequados. Dito isso, vamos às soluções. Porque identificar os erros é apenas metade do caminho. Agora eu quero te dar ferramentas práticas que você pode aplicar amanhã mesmo. A primeira solução eu chamo de o alarme único. E ela é mais simples do que parece. A ação é direta. Coloque apenas um alarme, no horário em que você realmente precisa acordar. Elimine a opção de soneca. Se necessário, coloque o celular do outro lado do quarto para ser obrigado a levantar. Por que isso funciona? Quando você acorda com um único alarme e levanta imediatamente, seu corpo completa o ciclo de sono de forma limpa. O cortisol sobe de forma natural e controlada. E a testosterona mantém seu pico matinal sem interferência. Não existe transição suave com a soneca. Existe apenas confusão hormonal. Como implementar amanhã? Hoje à noite, configure apenas um alarme. Delete os alarmes de soneca. Todos eles. Coloque o celular a pelo menos 3 metros da cama, longe o suficiente para você precisar levantar para desligar. O resultado esperado. Em 5 a 7 dias, você deve notar que acorda com mais clareza, menos névoa mental, menos dependência de café para funcionar. O corpo vai se adaptar mais rápido do que você imagina. A próxima solução é igualmente poderosa, e você pode implementar hoje à noite para sentir os efeitos já amanhã. A segunda solução eu chamo de o café da manhã construtor. E ela vai contra muito do que você provavelmente leu por aí. A ação é específica. Nas primeiras 2 horas após acordar, faça uma refeição que contenha proteína, gordura saudável e vegetais ou carboidratos complexos. Proteína pode ser ovos, queijo ou iogurte grego. Gordura saudável pode ser azeite, abacate ou castanhas. Não precisa ser uma refeição grande, precisa ser uma refeição completa. Por que isso funciona? Você está fornecendo os precursores hormonais exatamente quando a usina está mais ativa. Colesterol das gorduras. Aminoácidos das proteínas. São os tijolos que seu corpo precisa para construir testosterona. Além disso, a refeição estabiliza o cortisol, tirando seu corpo do modo de conservação. Como implementar amanhã? Prepare hoje à noite. 2 ovos, 1/4 de abacate, 1 punhado de castanhas. Deixe tudo separado na geladeira. Amanhã, coma isso nos primeiros 90 minutos após acordar. Pode ser antes do café. Pode ser junto com o café, mas não no lugar do café da manhã. O resultado esperado. Em 2 a 3 semanas,
você deve perceber energia mais estável durante a manhã. Menos quedas de disposição antes do almoço. Menos compulsão por doces ou carboidratos rápidos no meio da manhã. Seu corpo vai parar de pedir açúcar porque vai ter o combustível certo. A terceira solução é ainda mais simples e talvez seja a mais transformadora de todas. A terceira solução eu chamo de a hora sagrada, e ela exige apenas uma coisa: disciplina com seu celular. A ação é clara. Nos primeiros 30 a 60 minutos após acordar, não toque no celular para nada que não seja desligar o alarme. Nada de e-mails, nada de redes sociais, nada de notícias. Esse tempo é seu. Para comer, tomar banho, se preparar com calma. Por que isso funciona? Você está protegendo a janela hormonal da manhã contra o bombardeio de cortisol digital. Seu corpo tem tempo de estabilizar. A testosterona atinge seu pico sem competição. E você começa o dia em modo de controle, não em modo de reação. Existe uma diferença enorme entre começar o dia decidindo o que fazer e começar o dia reagindo ao que os outros querem de você. Como implementar amanhã? Coloque o celular no modo não perturbe, com início automático às 10 da noite e término no seu horário de acordar mais 1 hora. Se você acorda às 6, o modo termina às 7. Se precisar manter o alarme funcionando, a maioria dos celulares permite essa exceção. Configure ligações de emergência de contatos específicos se isso te preocupa. O resultado esperado. Em 1 a 2 semanas, você deve notar menos ansiedade matinal, mais sensação de controle sobre o dia e um humor mais estável nas primeiras horas. Você vai perceber que a maioria das coisas urgentes do celular podia esperar 1 hora. Eu quero te contar agora sobre o Antônio. Ele tem 63 anos e é contador aposentado. O Antônio veio com uma queixa diferente do Roberto. Ele me disse: "Doutora, perdi a vontade de fazer as coisas. Aposentei para aproveitar a vida, mas passo a manhã inteira no sofá." Os exames do Antônio mostravam testosterona no limite inferior, mas não baixa o suficiente para justificar reposição hormonal. Estava naquela zona cinzenta onde a medicação não é indicada, mas o homem claramente não está bem. Propus um experimento de 30 dias. Alarme único. Café da manhã com ovos e azeite nos primeiros 90 minutos e celular só depois das 8 da manhã. O Antônio resistiu no começo. Ele me perguntou: "Mas e se minha filha precisar de mim?" Configuramos exceções para ligações de emergência. O medo dele era compreensível, mas não podia ser desculpa para manter uma rotina que estava prejudicando sua saúde. Na consulta de retorno, 30 dias depois, o Antônio estava diferente. Eu notei antes mesmo dele falar. A postura era outra. Ele me contou: "Doutora, voltei a sentir vontade de sair para caminhar de manhã. Não sei se é a testosterona ou o quê, mas eu acordo e o corpo quer se mexer." Os ajustes não transformaram os números do exame de forma drástica, mas transformaram a experiência dele de estar vivo. E no final das contas, é isso que importa. Não é o número no papel. É como você se sente quando coloca os pés no chão de manhã. Deixa eu recapitular o que conversamos hoje, porque eu sei que foi muita informação. Primeiro, entendemos que a testosterona tem uma janela de ouro nas primeiras horas da manhã, e que essa janela fica mais frágil com a idade. Depois dos 50, cada ponto percentual conta. Segundo, identificamos os 3 erros silenciosos que sabotam esse pico. O sequestro do travesseiro, que é o sono fragmentado da soneca. O jejum prolongado acidental, que é a falta de nutrientes nas primeiras horas. E a injeção de estresse digital, que é o bombardeio de cortisol do celular. E terceiro, descobrimos 3 ajustes simples que protegem essa janela e permitem que seu corpo funcione como deveria. O alarme único, que preserva a qualidade do despertar. O café da manhã construtor, que fornece os precursores hormonais. E a hora sagrada, que blinda você contra o estresse digital matinal. A escolha está nas suas mãos. Você pode continuar apertando a soneca,
pulando o café da manhã e começando o dia no modo de alerta. Ou você pode começar amanhã com um alarme único e 2 ovos. Pequenos ajustes, repetidos com consistência, constroem resultados que você vai sentir no corpo e no humor. Não estou falando de transformações milagrosas. Estou falando de dar ao seu corpo as condições que ele precisa para funcionar bem. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva sobre suas manhãs, deixe sua curtida para eu saber que foi útil. E me conta nos comentários: qual desses 3 erros você reconheceu na sua rotina? O sequestro do travesseiro, o jejum acidental ou a injeção digital? Eu leio todos os comentários e aprendo muito com as experiências de vocês. Você passou a vida acordando cedo para cuidar da família, do trabalho, das responsabilidades. Agora é hora de acordar cedo para cuidar de você. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Se você está enfrentando fadiga persistente, alterações de humor ou outros sintomas que preocupam, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual, solicitar exames e orientar o melhor caminho para você.